Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou trazer você para pertinho de todas as informações do Vasco nesse domingão. E olha só, ontem teve rodada do Campeonato Brasileiro, a gente vai falar sobre esses jogos, vamos falar sobre a atualização na tabela de classificações. Tem mais um clube aí na briga com o Vasco pela G7, hein? G6, G8, enfim. O Grêmio entrou na briga, tá? Vamos falar bastante sobre isso. Vamos falar também a respeito das escolhas do Rafael Paiva. Tem treino hoje que vai definir a equipe para amanhã. Lembrando que Hugo Moura e Pablo Verratti estão fora. Vamos falar bastante sobre esses assuntos. Mas antes, deixa o joinha para dar aquela moral, vai lá nos comentários deixar a sua opinião. E lá nos comentários, no primeiro comentário fixado, está o link da nossa parceira, a 1xBet. A 1xBet é parceira aqui do nosso trabalho e, claro, você clicando no link que está no primeiro comentário fixado, fazendo o seu cadastro e utilizando o código Mário Vasco, você ganhará bônus exclusivos para fazer os seus palpites. Exatamente isso, tem até R$ 1.200 de bônus para você. O link no primeiro comentário fixado. Clica lá e vamos dar os nossos palpites para a rodada do Campeonato Brasileiro, onde o Vasco enfrenta o Bahia amanhã no Caldeirão. Fechou? E claro, você que quer também agilizar aquela grana, corre lá na Mais Ágil. A Mais Ágil antecipa o seu FGTS em menos de 24 horas. Então você que quer fazer aquela boa com a esposa, quer também aí comprar um carro, fazer aquela obra, a Mais Ágil agiliza para você. O contato da Mais Ágil está aqui e também lá na descrição desse vídeo. Não perca tempo, antecipe seu FGTS em menos de 24 horas com a Mais Ágil. Solta a vinheta, bora pro vídeo, porque amanhã tem Vasco, mas a rodada continua e a gente vai estar de olho em todos os jogos. Ontem tivemos o início da rodada, alguns jogos muito importantes na parte de cima da tabela, outros jogos importantes para o meio da tabela e jogos importantes para a zona do rebaixamento. O jogo entre Flamengo e Juventude decretou o Juventude derrotado, sendo ele o primeiro da zona do rebaixamento com 34 pontos, a 6 pontos do Vasco, que continua na 10ª colocação e pode ultrapassar o Atlético Mineiro, que perdeu em casa, exatamente, o Atlético perdeu e o Vasco pode ultrapassá-lo. Vale destacar também outros jogos importantes, né? Vitória do Vitória sobre o Fluminense e também o Internacional que venceu e vai chegando, né? Também na parte de cima da tabela. O Inter, que é sério candidato a buscar essa vaga na Libertadores da América, já está na 5ª colocação com 52 pontos. O Vasco com 40 pode chegar a 43, encostar ali no Cruzeiro e no Bahia, o Cruzeiro que é o 8º com 44 e o Bahia o 7º com 46. O Vasco, se vence o Bahia, pode encostar no G7. E por que o G7 pode ser interessante? Nós temos o Atlético Mineiro contra o Botafogo praticamente, né? Dificilmente acontecerá um apocalipse na Libertadores da América. Então, muito provável que Botafogo e Atlético Mineiro se enfrentam, o Botafogo podendo ser campeão, né, da Libertadores, abre o G7. Né? Então o Vasco já fica a 3 pontinhos de tomar essa posição caso vença o Bahia amanhã. E claro, se tivermos também o Flamengo na Copa do Brasil vencendo o Atlético Mineiro, que tomara que isso não aconteça, abre o G8. E o Vasco hoje, antes da rodada, antes de entrar em campo contra o Bahia, já está a 3 pontos, podendo aí, né, chegar, na verdade, a 4 pontos, podendo chegar a 1 pontinho, né, de distância desse possível G8, que eu prefiro que não aconteça, eu prefiro que o Vasco chegue no G7. Tá? Essa é a minha opinião. E claro, o técnico Rafael Paiva de olho, né, nessa situação, porque o Grêmio venceu bem e chegou a 38 pontos. O Vasco com 40 olha para trás, o Grêmio vem se encostando ali também na tabela de classificações. Mas é claro, o técnico Rafael Paiva já trabalha com o elenco nesse domingo para definir o time que vai enfrentar o Bahia amanhã no Caldeirão. Olha só, agora pela manhã o tempo começa, né? Uma mudança climática considerável, né? Não está mais aquele sol que esteve ontem e a gente já começa a nos preocupar com a condição do gramado em possíveis chuvas, né? Observando aqui o tempo meio nublado, uma ventania assim bem considerável, a gente precisa também analisar o fator climático, meteorológico, para não termos problemas como tivemos na semifinal contra o Atlético Mineiro. O certo é,
técnico Rafael Paiva tem dois grandes problemas. O volante Hugo Moura e o atacante Pablo Verratti estão fora, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Para o Hugo Moura, a gente tem algumas soluções que já vinham sendo realizadas, né? A entrada, muitas das vezes, do Sforza naquela posição, aconteceu isso contra o Atlético Mineiro, né? Ele tirou o Hugo Moura e colocou o Sforza, provavelmente vai ser o que ele vai fazer. E no ataque, algumas outras opções. O estranho as informações sobre Alex Teixeira me assustam porque, não por conta do jogador, não porque é o Alex Teixeira, e sim porque o Vasco tem uma jogada piloto, né? É uma jogada característica dessa equipe, que é a bola aérea. Então, quando você perde o seu principal fator da bola aérea, você tem que repor de uma forma mais equilibrada possível e mais próximo da sua melhor arma. O Vasco hoje no elenco não tem esse centroavante que se impõe em bolas aéreas, a não ser o Pablo Verratti. Sem o Pablo Verratti, é necessário encontrar um jogador com características mais próximas possíveis. E quando a gente fala em Alex Teixeira, não temos no Alex Teixeira essas características. O Ryan pode até ser o mais próximo, mas ainda também está muito longe do que é ser o Pablo Verratti. Lá no Sub-20, lá no Campeonato Brasileiro de Aspirantes, tem o GB, só que parece que o GB não deve ganhar, né? O Paiva fala sobre a responsabilidade sobre os jovens em momentos decisivos, não deve ganhar essa vaga como titular. O GB que já fez um gol de cabeça contra o Red Bull Bragantino no Caldeirão de São Januário, junto com o Pablo Verratti em campo, tá? Assim que o Pablo Verratti entrou, a bola foi cruzada, a zaga foi atrás do Verratti e o GB marcou de cabeça naquela ocasião. Então, observando o elenco, o Vasco e o Paiva vai ter que buscar uma solução interna para substituir o insubstituível, que é o Pablo Verratti. Me estranha, claro, obviamente, a possível escolha em Alex Teixeira. Eu não vejo uma jogada de linha de fundo do Lucas Piton, ou do Paulo Henrique, ou do próprio Puma Rodrigues, ou do Leandrinho, a bola ser alçada na área e o Alex Teixeira se impor entre os zagueiros do Bahia para finalizar de forma aproximada aquilo que o Pablo Verratti faz, que são os gols de cabeça. Então, para não perder a principal característica dessa equipe, o Paiva vai ter que quebrar a cabeça para pegar, né, essa falha de janela de transferências e tampar da melhor forma possível. É óbvio, tampar o sol com a peneira, mas é o que precisa ser feito. Ingressos esgotados para Vasco e Bahia, eu trouxe essa informação, óbvio, não foi oficializada ainda pelo clube, mas no site não temos acesso nenhum mais para ingressos, mas a gente vai estar, obviamente, atualizando vocês de toda a situação envolvendo essa partida de amanhã e todas as notícias você acompanha aqui com a gente e nós estaremos em loco novamente, mais uma vez, para fazer a cobertura para vocês, estar trazendo tudo em cima do lance para você não perder nada. Então, como sempre, corra e nos siga em todas as redes sociais, não dê mole, acompanhe tudo em primeira mão, você e o Vasco mais próximo possível. E ó, informação para vocês dessa situação envolvendo o Vasco contra o Bahia. A situação é o seguinte, o elenco acredita que se vencer esse jogo, pode sonhar com coisas maiores. Então o Vasco está muito concentrado para essa partida contra a equipe baiana no Caldeirão de São Januário. Você acredita na vitória amanhã? Então dá aquela moral, deixa seu like, vai lá nos comentários deixar a sua opinião, porque daqui a pouco eu volto com mais informações. Um forte abraço, saudações vascaínas.